Bem, senhoras e senhores, boa tarde. Nós vamos dar início à audiência pública 38 de 2011, que tem como objetivo colher subsídios para a resolução normativa que vai tratar do tema revisão das regras de acesso aos sistemas de distribuição. A mesa diretora dessa audiência é composta pelos seguintes membros: por mim, Renato Braga de Lima Guedes, assessor da diretoria da ANEEL e presidente da sessão; pelo senhor Ivan Camargo, superintendente de regulação do serviço de distribuição; pelo senhor procurador João Alfredo Baetas e pela senhora Josiane Carla de Aguiar Santos, secretária da audiência. Dando início aos trabalhos, é importante destacar que a audiência pública está consignada em lei e é um instrumento de apoio ao processo decisório da ANEEL, de ampla consulta à sociedade e que precede a expedição dos seus atos normativos. A audiência disponibilizará para a manifestação dos expositores o tempo limite de 5 minutos. Inicialmente será permitida a manifestação de um representante de cada entidade. Se, ao final das manifestações, caso só reste ainda tempo, será permitido a manifestação de novos expositores. E será permitido o retorno dos expositores para complementar a sua manifestação ou a manifestação de outros participantes da audiência, inclusive aqueles pertencentes às mesmas entidades que já tiverem previamente se manifestado. O encerramento da audiência está previsto inicialmente para as 18 horas. Para a primeira exposição da tarde, eu convido o senhor João Marcelo Cavalcante de Albuquerque, especialista em regulação da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, que vai nos fazer uma apresentação acerca do tema. Bem, boa tarde. O objetivo dessa apresentação ela é bem breve, mas é apenas passar pela estrutura, como está estruturada a resolução que foi para a audiência pública e aqueles principais pontos que estão sendo discutidos. Primeiramente, a gente pode elencar como os principais objetivos da ANEEL ao lançar essa minuta de resolução, como sendo 3. Primeiro, agregar numa resolução normativa só aqueles regulamentos sobre acesso ao sistema de distribuição que hoje estão dispersos, aquelas regras que hoje existem, revisá-las, se for o caso de necessidade de aprimoramento, e incluir aos dispositivos hoje vigentes algumas determinações e regulamentações de acordo com casos práticos ou necessidade de uniformização. Então, ao se elaborar essa minuta, quais foram as principais premissas seguidas? Primeiramente, buscar regras mais simples. Então, a uma primeira vista, o tamanho da resolução, na verdade, se deve ao fato dela estar agregando vários regulamentos que hoje se encontram dispersos num só. Sempre buscar a compatibilização em termos do acesso ao sistema entre consumidores cativos e livres, convergência com as regras de acesso ao sistema de transmissão, sempre quando possível, mas também observando as particularidades de cada um dos ambientes, e em termos de detalhamento das informações, o regulamento que está sendo discutido é uma resolução normativa, então ela tem determinações de caráter mais amplos e macro, enquanto que o detalhamento dessas informações serão particularmente discutidos em termos de módulos do PRODIST e também em outras resoluções como a 414, que se encontra num nível mais detalhado. Então, nesse slide, a gente apenas apresenta quais são aqueles regulamentos que estão sendo hoje congregados e discutidos nessa resolução. A resolução 281, a 371, a resolução 68 e a resolução 400. Essas 3 primeiras, inclusive, foram disponibilizadas também entre os documentos dessa audiência pública
na forma com controle de alterações destacado, para que se verificasse, com esse trabalho de condensamento num documento só, quais eram as alterações que estão sendo previstas nessas primeiras resoluções. A 400, que é aquela que hoje trata do acesso temporário ao sistema de distribuição, ela poderia ser de início revogada. E, indiretamente, o tema que está sendo tratado aqui também vai ter reflexo sobre alguns módulos do PRODIST, particularmente os módulos 1 de introdução, o 3 de acesso e o 5 que trata de sistemas de medição. E a gente também lista alguns regulamentos que estão relacionados ao tema, como a Resolução 399, que trata da contratação do uso do sistema de transmissão da rede básica, a Resolução 414 das condições gerais de fornecimento, a 67, que também trata de aspectos do acesso à rede, da conexão à rede básica e os próprios procedimentos de rede. E esse slide apenas vem para mostrar qual é a abrangência desse regulamento em discussão. O sistema de transmissão ele é composto pelo que a gente chama da rede básica, e aqui a gente lista alguns regulamentos associados ao acesso a esse sistema. A própria Resolução 281, a 67, a 399 e os procedimentos de rede. Já no sistema de distribuição, é classificado como sistema de distribuição também, em alguns casos, as instalações de propriedade de transmissora. Mas o acesso a esse sistema, a gente também coloca aí em alguns documentos que tratam do acesso às DIT. Então, o alvo da AP 038 é justamente como se dará o acesso ao sistema de distribuição por meio da conexão a instalações de propriedade de distribuidora. Quando o acessante, então, faria CUSD, um contrato de uso ao sistema de distribuição, e CCD também. E aqui a gente busca rapidamente só elencar a estrutura da resolução, em que no primeiro capítulo são dadas algumas definições, atribuições gerais de acessada e acessante, alguns itens de procedimentos de acesso, e aí no capítulo 4 ele começa a tratar das responsabilidades do acesso, na hora da definição da responsabilidade pelas obras relacionadas ao acesso, e aí cada tipo de acessante ganhou uma seção para definir melhor quais são essas responsabilidades, além da última seção que trata do SMF. No capítulo 5, então, são tratados os encargos de uso e da conexão, incluindo como é que se dá a contratação desses dois tipos de parâmetros, e disposições gerais, inclusive acerca da ultrapassagem. Novamente, dividido por tipo de acessante ou categoria de acessante, que seria faturado. Teria seu uso e conexão faturados de forma semelhante. Por fim, há um capítulo sobre outras modalidades de acesso, em que foram agregadas as modalidades de caráter provisório, temporário e a própria reserva de capacidade. E, por último, as disposições gerais e transitórias. Por fim, então, a gente pode listar alguns pontos principais que estão sendo discutidos, que são, primeiramente, a formalização de informações no contrato de uso. Um outro ponto importante, o atendimento a serviços auxiliares e de infraestrutura local de centrais geradoras. A definição do que vem a ser carga própria da central geradora em termos de uniformização com outros regulamentos já vigentes da ANEEL e esclarecimento de alguns pontos. Da mesma forma, a ultrapassagem do montante de uso contratado pelo acessante, como é que se dá e critérios para se tomar essa ultrapassagem. O faturamento do encargo de uso e a definição do encargo de uso de agentes importadores e exportadores. Aquele ponto que diz respeito às responsabilidades nas obras no momento da conexão, principalmente esclarecer em termos do acessante central geradora e distribuidora em outra distribuidora. E, por fim, como é que se dá o faturamento da reserva de capacidade, novamente em termos de esclarecimento, e aí sim, tratamento de algumas lacunas que hoje existem na Resolução 371. Era isso que a gente tinha para apresentar. Obrigado.
Obrigado, João. Feita a apresentação pelo João Marcelo, passamos à fase de ouvir e registrar sugestões e propostas dos participantes. Sim, de imediato passa a palavra ao primeiro expositor, o senhor Carlos Alberto Matos Monteiro, da EDP Brasil. Boa tarde a todos. Em nome da EDP, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui podendo ser ouvido no aprimoramento das regras. E o que nós vamos tratar aqui, o que nós escolhemos para essa sessão presencial, é a contratação de MUG da categoria consumo para as cargas de infraestrutura local e serviços auxiliares das centrais geradoras. Bom, a nossa contribuição é no sentido de evitar tratamentos diferenciados, né, para carga. Porque a gente entende o impacto por sistema de distribuição, se é uma carga de uma usina que não está gerando, se é uma carga da unidade consumidora, nós temos esse impacto, é o mesmo, né? E a proposta da audiência, da minuta, é que essa carga seria celebrado um CUJ, onde não faria parte aí dessa contratação de uso. Bom, isso gera uma série de complicações desnecessárias que a gente entende, né? Nós vamos ter aí, no caso, alguns comentários que nós fizemos. Demanda sem contrato e, por sua vez, sem declaração no mercado da distribuidora. Demanda não considerada na contratação do MUST, quando a gente for contratar o MUST. Possíveis investimentos realizados no sistema de distribuição para atendimento a essa demanda, quando a central geradora não estiver gerando, sem a devida contrapartida do agente. Investimentos necessários e custos operacionais remunerados através da tarifa dos demais consumidores. Com isso, a gente está ferindo um princípio da isonomia. Bom, e tem um ponto, esses pontos acima ainda ficam mais evidentes, mais graves, quando a gente trata de central geradora que não opera, né, que opera fora da base, né? E aí nós trouxemos aqui um caso, exemplo, uma usina, uma UTE, conectada no sistema de distribuição da Excelsa. Ela tem uma carga de infraestrutura e serviços auxiliares de 1,7 megawatt. Está conectado a uma subestação da Excelsa, através de um 138 a 56 quilômetros. Ponto de medição lá na subestação da Excelsa. Bom, tem ideia, em 2011 ela foi despachada pelo ONS somente 2 semanas. Né? O restante do período, a conexão foi para atender a carga. Certo? E nesse caso exemplo, tem ainda um agravante, por ter essa 56 quilômetros de linha, existe problema de regulação de tensão, de controle de tensão. Então, a distribuidora está atendendo uma carga que não tem contrato, onde ela tem que atuar para atender a carga dentro das qualidades estabelecidas. Então, a gente está entendendo que a gente não vê sentido de fazer essa distinção para a carga de serviços auxiliares e infraestrutura. A conclusão, o atendimento às cargas de central deve ser contratado junto à distribuidora, pois as novas cargas
sempre exigirão da distribuidora, né, a contratação dessa demanda junto à rede básica. Nós estamos falando aqui em 1,7 megawatt, é uma unidade, mas vão aparecer mais, né? Nós já temos mais, citamos só um exemplo. Além de investimentos e medidas operacionais, como, por exemplo, controle de tensão, para manter a qualidade do serviço, que irão onerar as tarifas aplicadas aos demais clientes de forma indevida se algum dos agentes não remunerarem adequadamente a distribuidora. Então, nós estamos falando aqui em isonomia, certo? Nós queremos evitar um complicador. Né? Até mesmo na questão da declaração dessa carga. É serviço auxiliar, é infraestrutura, fazer essa distinção gera esse problema, né? Gera esse complicador. Então, a gente quer evitar isso daí. A nossa proposta é adotar o custo único, também para as cargas de infraestrutura e serviços auxiliares das centrais geradoras, nos moldes da Resolução 432, certo? Ficando assim, a 432 é para atendimento a autoprodutor e produtor independente, e tem uma regra lá para faturamento. Fazendo dessa forma, resolvemos o problema, né? Então, a proposta de redação desse artigo 35 seria incluir aí que a celebração de custo por central geradora para atendimento a seus serviços auxiliares e infraestrutura local será realizada através de instrumento único, quando o referido atendimento é realizado por meio do mesmo ponto de conexão da central geradora. Existem problemas, como nesse caso exemplo, é a questão da distância do ponto de conexão à carga de serviço auxiliar, certo? Esse é um problema também que não explorei aqui, mas precisamos estar atento a isso também, certo? Talvez, para resolver, teria uma alternativa que seria uma conexão em separado nestes casos. Foi o que a gente trouxe para a ANEEL, nesse caso da UTE. Né? Então, a gente resolveria esse problema de vez. Quando a conexão, quando a instalação do gerador está próxima, aí não teríamos esse problema. Basicamente seria isso. Obrigado. Obrigado, Carlos Alberto. Passamos ao próximo expositor, o senhor Edi Carlos Neves Duarte, da AES Eletropaulo. Pode ir. Obrigado. Em primeiro lugar, aqui também o grupo AES Eletropaulo agradece essa oportunidade e o grupo também se mostra favorável ao trabalho proposto, separar a distribuição para um regulamento específico. Isso vai contribuir muito para a compreensão e até solucionar as dúvidas de pessoas que acabam perguntando, saber especificamente onde procurar. A nossa contribuição ela vai em 3 itens considerados importantes. Um é sugestão, que é o primeiro item, de inclusão. A gente percebeu na leitura da resolução, na nota técnica, a construção, como foi feita a resolução, tratou do acesso em caráter provisório, que é o consumidor livre especial, também do inciso 5º, que é do temporário, ali específico às centrais geradoras, lá do artigo 2º, e a nossa proposta é incluir o inciso 6º, que é acesso em caráter eventual. A gente também acha o nome muito parecido, provisório, eventual, temporário, tudo transita no mesmo significado, mas é para fazer uma distinção de que tem ocasiões em que a distribuidora ela precisa fazer um acesso temporário restrito para um atendimento emergencial, uma manobra programada, e ela usa o recurso de outra distribuidora para fazer isso. Na maioria dos casos ocorre em linhas onde você tem um sistema de medição do SMF ali instalado, em que perfeitamente dá para se fazer isso, dá para se medir. E a proposta nossa é essa. O encargo, conforme pode ver aqui do acesso em caráter eventual, a proposta que vai ser colocada nesta resolução, é que ele vai ser calculado pelo valor máximo verificado em cada posto tarifário
e aí descontadas as devidas inversões, que ora uma distribuidora pode fornecer, ora pode receber. Feito esse ajuste, isso já acontece, mas que como já estamos tratando de regras de acesso, esse seria um acesso, seria importante que ele fosse incluído aí para facilidade aí das distribuidoras poderem operar nesse cenário. O segundo aspecto, a gente vai também aí em comum acordo com a apresentação, a primeira apresentação do colega da EDP, que é no que diz respeito aos encargos das centrais geradoras. Parece até inacreditável, mas tem casos em que uma geradora ela funciona na maior parte do ano como 100% carga. Isso acontece. É raro, todo mundo que trabalha com geração, quando for falar sobre isso, sabe que é impossível, mas no nosso caso tem uma bomba reversível que a maior parte do tempo ela funciona como carga. E como solucionar esse problema? É pensando no custo de dupla contratação. Ele vai ter hora carga e ele vai ter hora geração, e o encargo tem que ser específico para a sua utilização. Então, o contexto é o mesmo problema que outras distribuidoras passam, em que o uso das centrais geradoras, às vezes, predomina na configuração de carga. E a gente faz um apelo para que o encargo ele preveja isso. Agora, o terceiro aspecto, apesar de ter melhorado muito essa proposta, essa minuta de resolução, no que diz respeito à reserva, ainda a gente apela aí para alguns pontos importantes, que a gente acha que ainda pode ser melhorado. O primeiro é o artigo 48, que é a questão da medição para comprovação da diminuição da capacidade de geração. Surgiram as dúvidas de como será feita essa medição, quais os modos. Será que vamos instalar um equipamento semelhante ao do SMF? Aí tem a dificuldade da distribuidora ir lá colocar o seu canal de comunicação para extrair essa leitura. Tem sistema de geração que você tem várias unidades geradoras, se instalará vários desses medidores. E vimos que a dificuldade seria imensa para a distribuidora controlar um sistema de medição, obter acesso a um sistema de medição, simplesmente para saber se diminuiu ou subiu a capacidade de geração para caracterização da reserva. Então, nesse sentido, a gente chegou à conclusão que a melhor proposta é essa aqui do artigo 48, que é deixar o mesmo texto e incluir imediatamente ao uso, encaminhar a acessar do registro da comprovação necessária. Então, jogar na responsabilidade da geradora, de quem tem esse uso da reserva, ele faz a medição e ele comunica juntamente com uma comprovação, que é o registro da medição que ele efetuou, nos moldes dele, com medidor auditável, uma leitura auditável até, mas ele comunica para que, na época do faturamento, a distribuidora possa saber que naquele dia ou naquele período de uso se deve a reserva e não ultrapassagem. Até eu vou mostrar, depois eu volto aqui para entrar na fórmula, a dificuldade que é um faturamento de reserva de capacidade. Nesse gráfico, essa ilustração, a gente mostra o perfil de demanda no ciclo de um mês, um período de um mês. Então, tem momentos que ultrapassou os 105%. Aí temos que colocar uma lógica de programação no sistema de faturamento, que é ultrapassagem ou é reserva de capacidade? 10% acima dos 105%, pode-se dizer que ele usou reserva de capacidade? Ou vamos cobrar como ultrapassagem de demanda? Vários desses que usam a reserva, eles questionaram porque eles já passaram dos 60 dias. E quando fomos verificar as regras, vimos que muitos desses casos ele pleiteou que fosse ultrapassagem de demanda, e não que fosse encarado como reserva de capacidade. Aí vimos que esse cenário tem que ser melhorado. E ele, tendo essa obrigatoriedade de mandar a medição e a comprovação do seu dia, aí facilita a distribuidora depois ir lá e fazer o ajuste para a caracterização do uso da reserva e não de ultrapassagem. Agora, voltando só à questão da fórmula, meu tempo passou aqui, eu vou tentar ser rápido. A minuta ela trouxe a questão da proporcionalidade ali dos dias. Ela usou o termo, né? Que o uso da reserva de capacidade ele tem que ser no período. Quando a gente vai lá na nota técnica, ela está fundamentada muito em posto horário. Ela não está falando período. Período confunde muito com o período de uso da reserva, com o ano de contratação. E a gente viu ali que ele quer dizer posto tarifário. Ele usou na ponta, calcula o montante de uso, tarifa de uso e proporcionaliza os dias. Só que quando a gente vai na fórmula lá da 371, no artigo 5º, ele joga a proporcionalização dos dias depois. Então a gente ficou com aquela dúvida. Você tem lá, ele usou 10 dias na ponta, 15 dias fora a ponta. Eu proporcionalizo depois tudo ou eu proporcionalizo o montante de ponta, pela tarifa de ponta, faço essa proporcionalização, ou seja, trato separadamente. A gente tem que ser separadamente, a ideia, né,
o espírito desse regulamento é que seja por posto horário, então a gente fez a proposta para que se encare ali como posto horário tarifário e não só como períodos, separar esse termo período. Último item, aí se sobrar um tempo, eu queria destacar no final, que é a questão do MUST contratado. A gente sabe que tem lá o caso do caráter flexível, mas é também um caso que nós temos. Nós temos um ponto de contratação com a transmissora, em que tem 4 agentes que têm cogeração. Cada um desses agentes, eles pedem ordem de 20 a 30 megawatts de contratação de reserva. E tem um deles lá que tem 4 mega de contrato permanente. E quando vai na regra da 399, ela fala que o montante não pode ser superior para o uso flexível. Quer dizer, a gente tem a regra para o acessante do cogerador, que ele pode contratar 4 e fazer uma reserva de 20, só que nós não temos essa oportunidade no ponto de conexão com a transmissora. Aí é só prever alguma coisa no sentido de que, comprovado que é uso de reserva, mesmo tendo ultrapassado o ponto da conexão com a transmissora, isso poder ser utilizado para desconsiderar essa ultrapassagem. Agradecemos a participação. Nós que agradecemos, Edi. Agora o senhor Antônio Vitor Salesi, da Electro. Como é que avança? Page down aqui? Tá. Obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimentar a ANEEL por essa oportuna iniciativa de revisar as regras de acesso, que no sentido de simplificar, tanto para as empresas de distribuição, como para todos os agentes do sistema, né? Que hoje em dia realmente, principalmente a categoria consumo, sente dificuldades em achar informação e buscar o caminho para o acesso ao sistema, né? A nossa contribuição aqui visa destacar 2 aspectos de aprimoramento na proposta que está aí da revisão das regras de acesso. O primeiro ponto, nós entendemos que também estava aqui sob análise o acesso à DIT, né, onde ela tem um caráter de instalação de âmbito da distribuidora. Nesse exemplo que nós estamos destacando aqui, quanto à propriedade dos ativos nos pontos de conexão quando se trata de acesso à DIT. Nesse exemplo, tem uma linha de transmissão existente, que seria uma DIT, e um ramal a ser conectado a ela. Isso envolve a implantação de uma torre especial, né, que é uma torre de derivação, e a alteração dos jumpers de ligação, tanto da linha existente como da linha que vai ser conectada. Nessa situação, quem que poderia fazer a implementação dessa modificação no sistema e do ativo lá da torre? Pode ser a própria transmissora, o acessante, no caso de um consumidor especial, ou mesmo central geradora, nesse caso não. A categoria consumo ou a própria distribuidora. A regra atual e a que está sendo proposta, nós entendemos como um aprimoramento necessário estabelecer uma regra para esse tipo de acesso, quanto à propriedade desse ativo. Ficar claro, apesar de isso ser praticado hoje em dia, se constasse da regulamentação, facilitaria para todos os envolvidos. A nossa visão é que esse ativo necessariamente tem que ser do dono da linha original, da linha existente, no caso a transmissora, se trata de uma DIT. Isso devido a obrigação dele de operar e manter esse ativo diante da responsabilidade de garantir a disponibilidade do serviço. Por outro lado, quando a distribuidora implementa esse tipo de ativo, ela também necessita ser remunerado esse investimento dela. Nossa proposta, então, que conste da regra, uma vez implantado pela distribuidora esse ativo, ela seria transferido para a transmissora pelo custo efetivamente incorrido, e a transmissora incorporaria ao seu ativo como obrigação especial. Isso atende aos aspectos operacionais de continuidade do serviço e o ativo é considerado na remuneração de operação e manutenção da transmissora, que vai efetivamente prestar esse serviço. Pelo lado da distribuidora, esse valor que foi transferido para a transmissora seria abatido das obrigações especiais da distribuidora.
o que elevaria a base de remuneração líquida da distribuidora, remunerando também o investimento ali executado. O outro ponto de contribuição nosso seria quanto à reserva de capacidade. A proposta atual estabelece que, diante da necessidade de executar a obra para dispor de uma reserva de capacidade, o acessante teria o direito de contratar esse montante de uso inicial pelos próximos 10 anos. E também, pela regra estabelecida, pequenas melhorias, né, tipo, você troca uma bobina de bloqueio de uma linha de transmissão. Isso já garante o MUSD que o acessante contratou no primeiro período. Diante de uma obra tão pequena, ele pode ter uma reserva do sistema por um tempo prolongado. A nossa proposta nesse sentido são 2 pontos. O primeiro, que esse horizonte de direito de contratação, uma vez o acessante executou obra, ele teria direito de contratar aquele montante até o ano horizonte que foi efetivamente estudado o sistema. Por exemplo, se eu estudei o sistema num caso do INS, tem um horizonte de 3 anos. Se eu gerar direito do acessante e usar o sistema por 10, quem me garante que do 3º ano em diante eu não vou ter que fazer outro investimento no sistema para garantir essa reserva de capacidade? Então, limitar ao horizonte que foi estudado o sistema quando se determinou a obra necessária para a garantia da reserva de capacidade. A outra proposição é que somente obras que demandem reforço no sistema, elas gerem o direito de contratação pelo período até o ano horizonte de estudo. As obras de melhoria não garantiriam esse direito. Então, isso eliminaria o fato de uma troca de bobina ou só uma troca de relé, uma adequação de proteção, garantir o uso do sistema por um tempo muito prolongado. Eram essas nossas contribuições. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Antônio. Próximo expositor, o senhor Fernando Camargo Umbria, da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores, Abras. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer em nome da Abras a oportunidade. E exatamente na linha de se buscar revisar a atual regulamentação do acesso ao sistema de distribuição, é que a gente traz algumas contribuições que entendemos que podem ser bastante efetivas, particularmente para os grandes consumidores. Nesse sentido, eu gostaria de iniciar comentando um pouco algumas dificuldades que têm sido observadas pelos grandes consumidores. Especialmente a partir da publicação das resoluções 399 e 414, e também de acordo com regras estabelecidas no próprio PRODIST, não tem sido mais possível às distribuidoras oferecer ou renovar contratos de uso com algum nível de flexibilidade aos consumidores. Isso tem trazido enormes dificuldades para determinados segmentos de produção. No caso de plantas que possuem cogeração e que precisam de reserva de capacidade, essa combinação de inflexibilidade e do atual mecanismo que estabelece a contratação da reserva de capacidade, né, estabelecido pela resolução 371, não tem sido capaz de atender às necessidades de fornecimento quando ocorrem as paradas programadas ou forçadas para a manutenção das unidades geradoras. Bem, eu queria comentar então algumas das situações mais comuns. Eu estou procurando trazer aqui exatamente algumas situações práticas, né, sob o ponto de vista do consumidor, exatamente para tentar, na medida do possível, buscar uma adequação do regulamento hoje, né, quer dizer, enxergando, quer dizer, o problema do cliente, né, quer dizer, qual é o problema do cliente hoje quando precisa acessar o sistema de distribuição. Então, essas situações mais comuns, na verdade, são 3, né? São as chamadas cargas eventuais, que representam aquelas necessidades de utilização temporária,
por exemplo, uma vez por ano, em função da inspeção de caldeiras a gás ou óleo, né, e quando se faz a substituição por caldeiras elétricas. Importante ressaltar que essa necessidade é uma determinação estabelecida por uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego. E também existe a situação da necessidade de cargas eventuais, né, o atendimento a cargas eventuais, em regimes de emergência para determinados processos produtivos. Um outro ponto seriam as cargas sazonais, né? Quer dizer, há diversos processos produtivos hoje que são afetados por condições climáticas observadas ao longo do ano. Eu cito como exemplo aqui a produção do cimento. Quer dizer, tanto sob o ponto de vista do mercado do cimento, que em épocas, no período úmido, tende a haver uma redução do ritmo da construção civil e, portanto, há uma queda violenta na demanda do produto, mas mesmo o próprio processo produtivo, quando da época, no período úmido, ele também é afetado intrinsecamente por isso. Então é uma situação muito clara de uma redução de demanda, né, uma necessidade de algum tipo de ajuste. Então, para essas cargas eventuais e sazonais, a sugestão que a gente traz aqui é a possibilidade de contratação do uso dos sistemas de distribuição em caráter flexível. Isso tentando, naturalmente, combinar esse tipo de contratação com a possibilidade que existe hoje da contratação flexível dos sistemas de transmissão. Né? A gente entende que seria possível buscar algum tipo de ajuste aí no sentido de permitir esse tipo de contratação. Obviamente que a contratação em caráter flexível seria a utilização da capacidade remanescente da rede, o que não implicaria aumento de custo para os demais acessantes. Não faz o menor sentido, evidentemente, que isso implique maior custo para os demais. Os prazos seriam previamente determinados. A prioridade, obviamente, seria para o acesso permanente, ou seja, o risco é do acessante, com interrupção a qualquer momento, mediante aviso prévio, e o uso flexível, obviamente, não deve ensejar a expansão da rede. Né? Quer dizer, os acessantes teriam que, de alguma maneira, se ajustar alocando aí suas demandas nos horários em que a rede dispõe dessa capacidade. E, por último, um item que também vale a pena a gente comentar é a questão da cogeração. Quer dizer, a gente sabe que sistemas de cogeração trazem benefícios importantes para a expansão dos sistemas, de maneira geral, na medida em que reduzem seus investimentos, elevam a confiabilidade das redes e proporcionam maior racionalidade no uso do sistema energético. Mas, claro que, como qualquer outro sistema de geração, estão sujeitos a paradas forçadas e programadas aí para manutenção. Então, a contratação da reserva de capacidade é imprescindível, é fundamental para atender essa demanda. As dificuldades verificadas hoje é que os prazos, né, são insuficientes para a utilização dessa reserva, principalmente naquelas manutenções mais gerais, né, isso tem sido observado em com vários grandes consumidores que possuem cogeração, e há um certo excesso de condicionantes na contratação da reserva de capacidade. E aí cabe ressaltar que, enquanto a resolução 371, que foi alterada pela 304, trouxe importantes incentivos à cogeração, a resolução 399 passou a limitar, de certa forma, esses incentivos. Então, a ideia é tentar buscar aí algum tipo de convergência entre essas regulamentações. Então, por fim, algumas sugestões em relação à contratação de reserva de capacidade. A gente entende que poderia ser ampliado o período de uso, ou então estabelecido o período de 60 dias por unidade geradora, né, porque existem sistemas de cogeração que têm uma única máquina outorgada, existem outros que têm várias, então esse tipo de situação poderia ser verificado, uma vez que a contratação é em caráter precário, né, quer dizer, poderia ser suspensa a qualquer momento com o risco do acessante.
Estabelecimento de critérios padronizados para avaliação da capacidade ociosa das redes, quer dizer, o que se observa é que não há um critério, quer dizer, cada distribuidora, na verdade, acaba adotando seu próprio critério. E a possibilidade de contratação flexível do MUST pelas distribuidoras, no âmbito da 399, seria talvez uma forma de preservar esses incentivos e não limitar a contratação da capacidade de reserva pelos cogeradores. Obrigado. Obrigado, Fernando. Chamo agora o senhor Vitor Ribeiro, da Vale S.A. Boa tarde a todos. Venho aqui em nome da Vale apresentar o ponto de vista da empresa sobre a audiência pública 38. Consideramos importante a iniciativa da ANEEL em consolidar a regulamentação e a oportunidade dos agentes dar a sua contribuição. A nossa contribuição aqui ela vai ser focada na contratação da reserva de capacidade. Consideramos que em algumas situações o uso da capacidade remanescente dos sistemas elétricos está impossibilitada em função de lacunas na regulamentação. E vamos mostrar um caso concreto onde a situação mais notória é nos casos de unidades de carga e geração que são relativamente grandes quando comparadas à capacidade do sistema de distribuição no qual está conectada. Esse exemplo concreto, não estamos dizendo que a distribuidora é pequena. É uma distribuidora de médio porte. Só que um consumidor, ele é de tal ordem, ele é um grande consumidor que tem um impacto muito relevante no ponto de conexão que a distribuidora tem contratada com a transmissora. Ocorre que esse consumidor, ele pretende investir na geração, numa geração também de grande ordem, que supera a sua carga própria. Ou seja, vai passar a ter uma capacidade remanescente muito relevante nesse sistema, que se dá pela saída desse consumidor, não precisará a energia vir daqui, vai ser suprida por essa geração, e né, vai ter uma capacidade muito de geração que vai ser injetada na rede. Ou seja, esse sistema tem uma capacidade remanescente física. No entanto, a nossa preocupação é a seguinte, que no momento que essa geração entra, a distribuidora vai ajustar o seu contrato de MUST. E o MUST ele se dá pela injeção remanescente, ou seja, vai considerar a carga e a geração que vai entrar, que é importante também. Vai acontecer uma redução grande desse MUST. Então, o que vai acontecer? Vai passar a ter uma indisponibilidade contratual e esse autoprodutor, produtor independente, que tem uma carga associada, não poderá fazer contratos de reserva de capacidade num montante adequado para suprir a carga nos momentos de parada de manutenção. Queremos ressaltar que, por exemplo, essa geração vai ser top de linha, ela vai parar no máximo 15 dias por ano. Então, não teria sentido, num sistema que tem uma capacidade remanescente física, por falta de lastro contratual, esse gerador ficar impossibilitado, vai impossibilitar esse investimento em geração. Porque ele passaria a ter que fazer contratação firme por uma situação que ele vai usar a rede só 15 dias por ano, no máximo. Outra coisa que a gente quer comentar é que essa situação é uma falta de isonomia com as regras aplicadas para agentes hoje conectados em DIT ou na rede básica. Os agentes conectados em DIT, a distribuidora pode fazer um contrato flexível para refletir esses contratos de reserva de capacidade. E os geradores, de autoprodução, produtor independente, que para lastrear a carga, que se conecta à transmissão, não tem esse tipo de problema que a gente mencionou aqui. Então, é uma falta de isonomia. Isso é um sinal incorreto para que esse investidor migre para a rede básica. A nossa proposta ela não visa a mudar o que está vigente hoje para a reserva de capacidade.
nós julgamos que a sua vocação está perfeita para umas situações para cobrir a geração, né, no momento de sua parada programada. Nossa proposta é que, das condições da distribuidora, refletirem contratualmente com a rede básica eventuais contratos de reserva de capacidade com o autoprodutor, produtor independente, conectado em seus sistemas de distribuição. Esses contratos entre as distribuidoras ONS, esses contratos que é para refletir a reserva de capacidade, devem ter condições de faturamento similares aos contratos de reserva de capacidade nas DITs ou na rede básica. Ou seja, manter aquele caráter prorata dia, vigência anual, e sendo que, mais importante, o custo dessa contratação das distribuidoras com a rede básica deve ser repassado somente aos respectivos usuários da reserva de capacidade, ou seja, não vai onerar os demais consumidores regulados. Então, o que a gente quer colocar aqui, resumindo, que os projetos atuais dos autoprodutores ou produtores independentes, cuja conexão se dá na distribuição, eles levaram em consideração, na análise de viabilidade econômica, a possibilidade de contratação de reserva de capacidade, conforme a regulamentação da 371. As condições que estão vigentes hoje levam, em algumas situações, uma falta de isonomia entre projetos de autoprodução ou produtor independente conectados no sistema de distribuição, se comparados se o projeto se conectar na DIT ou na rede básica. Nossa proposta considera que, para os casos onde há disponibilidade física remanescente no sistema de distribuição, não faria sentido que projetos economicamente importantes para o país sejam inviabilizados devido a uma pequena lacuna regulatória para a contratação da reserva de capacidade. Além disso, essa pequena lacuna na regulamentação para a contratação de reserva de capacidade pode incentivar investidores de geração a buscarem uma conexão na DIT ou na rede básica. Era só isso. Obrigado. Obrigado, Vitor. Chamo agora o senhor Lúcio Reis, da Associação Nacional dos Consumidores de Energia, ANACE. Ou aqui na flechinha? Flechinha. Ok, legal. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, boa tarde à mesa. A ANACE agradece a oportunidade aqui de estar podendo falar em nome dos consumidores, seus associados cativos e livres. E, na realidade, a gente entende como uma audiência pública importante, uma vez que traz a consolidação de vários regulamentos num só documento. Como já foi colocado aqui, isso facilita muito a compreensão do consumidor quando está discutindo junto com a concessionária ou com qualquer outro agente que esteja se relacionando. Isso é muito importante. Agora, no nosso entender, a gente gostaria de trazer para cá alguns pontos que temos encontrado dificuldades no dia a dia e que entendemos que esta audiência pode acatá-los como um aperfeiçoamento dessa própria resolução. A gente nota uma constatação que hoje a regulação 376 estabelece penalidades ao consumidor. Eu estou falando no processo de migração. Não se colocou por motivo não imputável à distribuidora, mas estabelece penalidades às concessionárias. Não estabelece. Estabelece ao consumidor e não estabelece às concessionárias. O que acontece? Nós temos tido casos vários em que aqueles 180 dias em que o consumidor se declara querendo migrar para o mercado livre, não ocorrendo plenamente e tendo dificuldade da adesão à CCE. Com isso, ele passa a ter um problema muito grave, que ele fica num limbo, onde esse motivo de não ter cumprido todas as etapas não foi por culpa do consumidor, foi por culpa da concessionária. Então, nós entendemos que, estou falando do sistema de medição, muitas vezes a concessionária ela não cumpre a etapa, o consumidor fica sem poder migrar, com o compromisso de compra de energia e não sendo
resolvida a questão. É um limbo que, às vezes, o tempo pode resolver alguma coisinha, mas é uma situação de risco para o consumidor. Então, nós entendemos que esse caso, a gente deve prever tratamento a ser dado quando o prazo da implantação modelagem não for cumprido, com consequente inviabilização desta migração, em razão comprovada da responsabilidade da distribuidora local pelo atraso. Umas alternativas que a gente andou pensando, inclusive nós já fizemos uma carta para a ANEEL com esse tema, porque entendemos, e aí esta audiência é uma oportunidade para que possa ser incorporado, é que, nesse caso, o consumidor possa ter o direito da sua migração no prazo inicial estipulado, uma vez que já existem mecanismos para que a distribuidora informe manualmente os dados do consumidor à CCE, além de estabelecer uma penalidade por não conformidade à distribuidora. Uma outra seria que o consumidor possa permanecer atendido no ACR, sendo, no entanto, faturado pelo fio, até que seja viabilizada a nova data de migração do consumidor. Isso quando, comprovadamente, não for um problema do consumidor. E a outra alternativa que a gente vê, porém mais complexa, até para não prejudicar a concessionária, mas ela exige uma revisão das normas, seria admitir que o agente vendedor contratado pelo consumidor viesse a registrar o montante de energia compromissado junto ao consumidor para a distribuidora. Essa era uma forma de talvez não estar onerando a distribuidora por conta de ela não ter responsavelmente atendido os prazos. Uma outra situação que a gente acha que pode ser encampada nessa audiência é sobre o cálculo do encargo de responsabilidade da distribuidora e a participação financeira do consumidor. O que acontece? Na realidade, nós entendemos que falta um mecanismo em que seja efetivamente dito que, num aumento de demanda, numa necessidade de fazer um investimento na distribuidora, que ela estará apresentando, o que tem acontecido? A gente está tendo dificuldade, o seguinte, comprovadamente, quando a concessionária não pode fazer esse trabalho, ela dá normalmente um orçamento que fica muito aquém do mercado. O que acontece? Até seria ótimo, né, ser um orçamento mais baixo, mas, porém, é porque ela vai falar, eu só posso fazer isso daqui a 2 anos, 1 ano e meio, e não interessa ao consumidor, então ele tem que ir ao mercado. Consequentemente, quando ele vai ao mercado, ele constata que os orçamentos que ele encontra, até com empreiteiras que trabalham até para a própria concessionária, com orçamentos muito mais altos. O que dá para entender é que o consumidor vai fazer o orçamento no mercado, só que quando ele vai calcular a responsabilidade, a distribuidora vai calcular com menor preço. Então, o que a gente pede por desconhecimento dos custos padrões, fica difícil para o consumidor saber se aquele orçamento, até se fosse mais alto, ele é um orçamento que está com os custos padrões. A outra coisa que nós temos encontrado, outra questão que temos encontrado neste orçamento, quando é calculado o encargo de responsabilidade da distribuidora, nem sempre é feito a proporcionalidade dos custos antes da aplicação da responsabilidade financeira. Ou seja, eu preciso de 3 megawatts, por conta disso vai ter que ser feito um investimento que vai atender 30 megawatts. Então, a gente entende que tem que antes fazer qual é a proporcionalidade desse consumidor perante esse investimento desses 30 megawatts. Então, é só 3 megawatts. E, a partir daí, sim, ver, nesse custo, aplicar o cálculo da responsabilidade na distribuidora. A gente entende que, pelo menos o que a gente já esteve conversando com a ANEEL, de que esse entendimento é correto, porém, por falta de estar num regulamento explícito, muitas vezes temos dificuldades de conseguir essa forma do cálculo da participação financeira do consumidor. E, por final, os custos de operação e manutenção do sistema de comunicação. A gente tem encontrado uma comprovada disparidade nos valores cobrados entre distribuidoras, em alguns casos entre consumidores de uma mesma distribuidora, que a gente acha um absurdo, porque aí é falta de isonomia. Não se sabe se é porque o consumidor comprou com a comercializadora, não comprou, aí tem custo zero, mas os custos variam de 2.000 a zero, né? Com a maioria
às vezes até R$50, R$70. Então a gente, no entender da ANASP, e também a gente entende que esse custo de comunicação dos dados, ele tem uma dupla cobrança. Eu acho que nós entendemos que ele já está no custo do serviço, no custo do uso do fio. Ele é mais um serviço de uso do fio da concessionária. Então, de uma certa forma, a gente entende que esse custo de comunicação já estaria sendo embutido no uso do fio, ou deve ser embutido lá. Né? Então, aí também a publicação da ANEEL dos valores máximos a ser cobrados mensalmente, ou pelo menos uma tranquilidade de que o custo é R$2.000 mesmo, é 1.700, é 500, é 50 e é zero. Obrigado. Obrigado, Lúcio. Chamo agora o senhor Alexandre Pedrosa Monteiro Lopes, da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Abracel. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores da mesa, demais participantes. Bom, Bracel, primeiro gostaria de agradecer a participação aqui na audiência pública, o espaço aberto. Eu acho que nós estamos em linha com esses conceitos que foram colocados aqui de isonomia, de simplificação do processo e de unificação dos procedimentos no único regulamento. E nesse sentido, até nós vamos colocar aqui um pouco para frente, a gente pediria que também fosse incluído nessa unificação alguns prazos e responsabilidades de adequação do sistema de medição que estão no submódulo 12 do procedimento de rede do ONS e que são relativos a consumidores ligados diretamente ao sistema de distribuição. Então deveriam estar tratados também no PRODIST e não nos procedimentos de rede do ONS. Nós vamos colocar isso um pouco mais à frente. Nós trouxemos aqui para essa apresentação 3 pontos que não foram inicialmente abordados na audiência pública e que acho que merecem um estudo, relativos ao sistema de medição dos consumidores, para a migração dos consumidores, e também à abertura dos contratos de fornecimento. Bom, a primeira reflexão que nós gostaríamos de trazer é em relação à exigência de equipamentos de medição dos consumidores, quando eles saem de cativos e vão para o mercado livre, principalmente em relação aos pequenos consumidores, aos consumidores especiais. Nós estamos falando aí de consumidores com carga de 500 kW que podem ter 0,2, 0,3 mega médio de consumo. Então, hoje, quando esses consumidores vão para o mercado livre, a regulação vigente exige a instalação de um segundo medidor, um medidor de retaguarda, um canal de comunicação, um modem, um no-break, realização de obras civis, e até o mês passado, a instalação de um medidor com um GPS para sincronizar o relógio com o da CCE. Quer dizer, será que realmente nós precisamos de tanta eficiência e investimento no sistema de medição de um consumidor de um porte tão pequeno? No caso dos pequenos consumidores, dos consumidores especiais, esses custos eles são elevados e causam muito impacto na decisão de migrar ou não, de ir ou não para o mercado livre. O que é incompatível com o porte desses consumidores. Um outro ponto aqui, só voltando, um outro ponto também que, conforme o Lúcio colocou, é uma cobrança mensal que é feita via CCD para a transmissão desses dados de medição para a CCE. A constatação que nós fizemos juntos a nossos associados que estão aí também migrando consumidores especiais é que realmente há uma discrepância muito grande nesses valores que são cobrados, chegam realmente a R$2.000 por mês, ou zero dentro da mesma distribuidora, quer dizer, não tem uma isonomia nem dentro das próprias distribuidoras. E a 376 ela diz que pode ser repassado custos devidamente comprovados, mas eu acho que ainda falta talvez algum aprimoramento aí nessa regulamentação para dar um conforto para o consumidor de que realmente está sendo incorrido aquele custo e que também não há dupla cobrança, né? Sobre esse ponto, a nossa proposta é que seja avaliado pela agência se há realmente a necessidade desses equipamentos adicionais ou se o consumidor especial de pequeno porte, talvez para o grande consumidor livre, haja necessidade dessa medição extra, né, na migração para o mercado. Mas para o pequeno consumidor isso traz um custo expressivo. Então isso estaria em linha com a simplificação do processo de migração dos consumidores, quer dizer, se ele pudesse migrar mantendo
o sistema de medição dele existente, em que ele é atendido como cativo, que a distribuidora já fatura ele, tanto em demanda quanto em energia, e que esses dados fossem encaminhados à CCE pela própria distribuidora, que é o agente de medição, o responsável técnico pelos equipamentos, obviamente mediante alguma cobrança regulada ou um FII aí a ser regulado pela ANEEL. E é um tratamento também que já está em discussão na criação do comercializador varejista, ou seja, que o consumidor especial não precisasse mudar o sistema de medição dele na migração. E eu acho também que vai muito em linha com todo esse processo que vem sendo discutido, e a ANEEL já está começando a estudar, começando a regulamentar das redes inteligentes dos smart grids. Quer dizer, será que quando nós chegarmos ao smart grid, inclusive na baixa tensão, nós vamos cobrar um custo mensal desse consumidor, um modem para ele mandar dados para a CCE? Ou será que nós vamos ter que repensar todo esse processo de regulamentação dos requisitos técnicos, né, dos equipamentos de medição? O segundo ponto ainda em relação a esse mesmo assunto é que hoje, com a regulamentação, ela estabelece que é necessária essa adequação e que a responsabilidade técnica é da distribuidora, ou seja, o consumidor, a responsabilidade dele é apenas financeira em ressarcir aqueles equipamentos adicionais à distribuidora. E a 376 ela estabelece que a partir da comunicação formal pelo consumidor, a distribuidora deve iniciar o processo de mapeamento junto à CCE e de adequação do sistema de medição. E como o Lúcio aqui muito bem disse, a 376 ela traz penalidade para o consumidor quando o processo ele não se conclui por motivo não imputável à distribuidora, mas o inverso não está regulamentado, ou seja, quando o consumidor cumpre todas as etapas que lhe cabem e esse processo de adequação da medição ele não ocorre por um motivo não imputado ao consumidor. Nesse caso, o único prejudicado acaba sendo o próprio consumidor, que já denunciou o contrato de energia junto à distribuidora, o contrato de cativo, já tem um contrato assinado com um gerador, um comercializador no ambiente livre, mas não pode concluir a adesão à CCE porque não tem a medição adequada. Então, nesse ponto, a nossa sugestão é que sejam regulamentados esses prazos de adequação, alguns deles, todas as etapas para adequação da SMF, elas estão previstas no submódulo 12.2 do procedimento de rede do ONS, algumas etapas com prazos e outras etapas sem prazo definido, em que o prazo não é definido. Então, que fossem definidos todos esses prazos de modo que se tivesse um cronograma de adequação do sistema de medição que respeitasse aí o limite de 180 dias, que é o limite de migração, o prazo de migração do consumidor especial, em que ele tem que denunciar o contrato. E também o estabelecimento de penalidades caso aquelas etapas não sejam cumpridas. De modo que dê um conforto ao consumidor, uma segurança de que ele vai assinar um contrato no ambiente livre e efetivamente vai conseguir migrar dentro daquele prazo. E se o prazo não for cumprido, alguma forma, talvez uma adesão precária do consumidor à CCE, ou alguma forma em que o consumidor não seja prejudicado num processo em que ele não tem responsabilidade. E como eu havia dito no início, que toda essa regulamentação, ou seja, do consumidor livre, especial, ligado diretamente à distribuidora, que ela fique no PRODIST, não no procedimento de rede. Eu não vejo muito sentido em um ONS ter que comissionar 500 pontos de medição dos consumidores especiais, e que hoje é um processo que ele tem que fazer para adesão à CCE. Quer dizer, eu acho que a gente entra muito no detalhe e gasta muito dinheiro e tempo. É preciso talvez fazer uma análise aí de custo-benefício do retorno que isso traz para o setor. E um último ponto aqui, eu peço desculpas pelo tempo, é em relação à abertura contratual. Só lembrando que a Resolução 414, que é de setembro de 2010, ela estabeleceu 180 dias, o que encerrou em março desse ano, para a abertura de todos os contratos de fornecimento dos consumidores potencialmente livres e daqueles parcialmente livres ou especiais dos contratos de fornecimento em uso, energia e conexão. E os consumidores do grupo A, acima, os potencialmente especiais, digamos assim, acima de 500 kW, poderiam solicitar às distribuidoras. E um dos pilares desse processo de abertura do mercado é a separação de custos, a abertura contratual, para dar transparência e um entendimento correto do consumidor sobre todo esse processo. Então, o que nós pedimos à ANEEL é que ela exija essa abertura. A gente tem, em contato aí com os agentes de mercado, a gente tem percebido que em muitos casos esses contratos não foram abertos ainda, embora já tenha transcorrido o prazo da 414, e que a ANEEL fiscalize essa abertura. E com relação aos consumidores potencialmente especiais, que eles têm o direito de solicitar essa abertura contratual de distribuidora, que seja estabelecido um prazo para que a distribuidora atenda a essa solicitação. Que muitas vezes o consumidor faz essa solicitação e a resposta da distribuidora, a abertura dos contratos, não vem em tempo hábil. Agradeço a oportunidade, muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Chamo agora a senhora Ava Goretti de Faria Dantas,
Da COSERN, Companhia de Eletricidade do Rio Grande do Norte. Boa tarde a todos. Eu também queria parabenizar a agência pelo esse trabalho de consolidação e revisão das regras de acesso. Realmente vai facilitar bastante nosso trabalho daqui para frente com essa compilação de regulamentação. Bem, o que eu quero tratar aqui vai ser com relação à conexão das centrais geradoras na rede de distribuição, particularmente os artigos 14 e 35 da proposta de resolução que está em audiência. O artigo 14, ele trata das instalações de responsabilidade do acessante e o artigo 35 do uso para atendimento aos serviços auxiliares e de infraestrutura local. Eu acho que o momento, realmente, o regramento que está em vigor, ele realmente é relativamente adequado, mas a gente tem mudanças muito significativas na matriz energética que realmente merece uma reflexão se deve se fazer alguns aprimoramentos. Nós trazemos aqui um estudo de caso que acontece exatamente no nosso estado, do Rio Grande do Norte, e a COSERN, por ser uma empresa muito pequena, então o impacto é muito significativo. Aí temos uma relação das usinas, especialmente eólicas, que estão entrando no estado do Rio Grande do Norte. Então, a previsão, já com as usinas que participaram dos leilões de reserva e leilão A-3, todos os leilões já realizados, então até 2014 nós teríamos quase 2.900, quase 3.000 megawatts instalado em geração de biomassa térmica e eólica, especialmente eólica. Isso aí, nesse horizonte de 2014, vai representar cerca de 3 vezes a carga da COSERN, a carga cativa do estado do Rio Grande do Norte. Então, vê que tem um problema e que esse problema ele não vai ficar confinado ao Rio Grande do Norte. No Nordeste, por exemplo, na Bahia também, que é uma empresa do nosso grupo, em Pernambuco, Ceará, também deve ter problemas semelhantes. Esses problemas vão se agravar. Então, o que é que essas usinas, que elas são intermitentes no sistema, elas fazem? Então, primeiro, normalmente há uma concentração em certos pontos de conexão, por ser no litoral, as regiões onde tem mais vento. Então, existe uma concentração, que isso já é também um problema mais difícil de administrar. Na Bahia também, a parte de biomassa, ela se concentra em certas localidades. Aí, um dos primeiros problemas, a carga dessas usinas. Essas usinas, quando estão sem gerar, tanto a parte de biomassa como a eólica, a gente traz aí exemplos de 2 eólicas, elas são cargas significativas e injetam grandes volumes de energia reativa no sistema. Então, vocês podem ver, essas 2 usinas, elas têm o mesmo porte, elas têm porte, eu acho que da ordem de 50, e elas têm carga, elas têm demanda que chegam a atingir quase 1 megawatt. Nesses 6 meses que nós pegamos, os valores realmente ainda estão relativamente baixos, mas elas têm uma demanda de 0,7 e ela injeta grandes volumes de reativo na rede. Então, na hora que elas são carga, elas não estão pagando nada pelo uso dessa rede. Então, outra coisa, elas passam, às vezes, no dia, algum tempo totalmente parada no dia. Não é nem que seja em alguns meses do ano. Isso aí é um gráfico também da carga e da geração. Quando a carga está zero, normalmente, quando a geração está zero, normalmente existe uma carga que está aí colocada numa faixa negativa, porque é o sentido do fluxo, né? É um fluxo no outro sentido. E aí também temos um gráfico dos meses do ano. Então, uma usina, Rio do Fogo, que já opera há algum tempo, tem meses que ela está com 1/3 da geração, tem meses que ela está com uma geração 3 vezes maior. Então, isso balança totalmente a parte de tensão e reativo do sistema. Não ainda nesse caso que nós temos 2 usinas operando, mas até 2014 a gente vai ter uma quantidade muito grande de usina concentrada no litoral do Nordeste. Então, a mensagem que a gente quer passar é mais ou menos essa, e vamos detalhar um pouco na resolução, é que quando essas usinas estão realmente operando como
gerador, ela traz um benefício para o sistema e reduz carregamento, melhora a confiabilidade, ela traz vários benefícios. Quando ela está operando como carga, elas são cargas relativamente significativas, que carregam o sistema e não tem nenhuma contrapartida de pagamento. Aí, voltando para a resolução aí que está proposta, o artigo 14, ele trata das responsabilidades do acessante. Então, só é responsabilidade do acessante as instalações de interesse restrito, ponto de conexão, e a depender da forma de conexão, alguns outros componentes, se a conexão for feita em barramento de subestação existente, que seria adequação do sistema de telecomunicações, proteção, etc., apenas da subestação acessada. Então, nós já estamos vislumbrando a instalação de vários equipamentos para controle de tensão e reativo em decorrência da operação dessas centrais geradoras. Então, nossa proposta é que deverá haver uma participação do acessante também nas demais instalações impactadas pela conexão. E com relação ao artigo 35, então, o que é dito no artigo 35, na proposta que está em audiência? Que se a central geradora tiver no mesmo ponto dos serviços auxiliares de infraestrutura, é dispensado o atendimento, é dispensada a realização de contrato de uso, certo? Então, as cargas das centrais geradoras, a gente já viu que demandam, assim, elas vão realmente ser significativas no carregamento do sistema interligado. E também a gente contrata, as distribuidoras contratam MUSH para fazer face a essa carga. E não existe a contrapartida do contrato do uso da rede. Isso aí seria até neutro para as distribuidoras, mas, de alguma forma, vai passar para a tarifa do consumidor final. Então, nossa proposta é prever uma contratação do uso para a carga demandada no sistema de distribuição e, consequentemente, no sistema interligado, pelos geradores, principalmente os que têm uma operação intermitente. Ora estão gerando, ora não estão gerando. Bem, era isso aí, obrigada. Obrigado, Ava. Eu chamo agora o senhor Eduardo Takamori Giotoko, da Tractibel Energia. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, mesa. Eu tinha preparado uma série de slides aqui com várias contribuições, mas minha primeira era uma mera constatação assim, do importante avanço na definição da ANEEL na carga própria de centrais geradoras, né? A gente viu que tinha muito conflito entre os acessantes na rede de distribuição. Eu acho que a ANEEL foi muito feliz nessa caracterização de que carga própria é serviço auxiliar, infraestrutura local, perdas na conexão e, eventualmente, unidade consumidora diretamente conectada, seja com o mesmo CNPJ ou não. O que acontece? É importante que acho que 3 colegas meus que falaram antes de mim, comentaram do impacto negativo e da possibilidade do gerador passar boa parte do ano desligado e, eventualmente, consumir. Mas aí a ANEEL também foi muito feliz em segregar o que é consumo da usina e o que é consumo de uma unidade consumidora pendurada nessa usina. Porque são coisas bem distintas. Por exemplo, você pega uma usina que não gere, porque ela tem um CVU e ela não gera, eventualmente, ela vai consumir para infraestrutura local, serviço auxiliar. E esse serviço auxiliar, essa infraestrutura local, ela só existe para atender a usina. Ela não tem função comercial, ela não gera riqueza, ela só está lá para atender a usina. Então, e além de que reflete a forma como é tratado na transmissão. Então, a gente achou muito feliz. Um outro ponto associado a isso, cabe uma reflexão, é que a colega da COSERN mostrou que agora as redes de distribuição estão invertendo o fluxo e passam a exportar para a rede.
Isso quer dizer que também a gente vai passar a contratar como carga e como geração a rede de distribuição? Ela vai ter que pagar também um contrato de uso como geração equivalente, porque de qualquer maneira ela está invertendo o fluxo, né? Então, a gente já fez diversas manifestações em momentos anteriores, e a gente sempre fala que o acessante tem que remunerar adequadamente o tamanho do uso que ele faz efetivo do sistema. Então, de fato, se a carga dele própria é relevante, no parecer de acesso, tem que estar previsto isso. E acho que a ANEEL também foi feliz quando ela fala que a distribuidora, no parecer de o acessante tem que informar a distribuidora, no momento da solicitação de acesso, quanto que é a carga própria, e a distribuidora tem que se posicionar se é necessário algum reforço. Então a gente acha muito feliz a forma como foi abordado na minuta de resolução. Um outro ponto importante relacionado a procedimento de acesso é que a minuta de resolução ela replica a minuta anterior, a resolução anterior, que fala que tem prioridade de análise da solicitação de acesso quem protocola primeiro a solicitação de acesso na distribuidora. Mas também, o que acontece hoje em dia? Eu faço uma solicitação de acesso na segunda-feira, na semana seguinte tem um leilão. Daí, naquela semana, a distribuidora me comunica que eu preciso rever minha solicitação de acesso, rever meus estudos elétricos, para considerar os empreendimentos que entraram na semana seguinte, né, na semana depois de mim. Então, na prática, o que acontece? Ela analisa meu caso primeiro, mas considerando todos que entraram depois. Então, que prioridade é essa? É só da análise? Ou só porque o parecer de acesso vai sair antes? Mas, no final das contas, eu fiz o estudo, mostrei que tinha espaço para mim, e depois de uma semana eu perco porque uma outra pessoa que nem entrou ainda com solicitação de acesso venceu um leilão. Então, eu acho que é um ponto bastante importante e que fica flagrante no Nordeste, quando a gente começa a falar de eólica, que várias delas se conectam à distribuição. É muito complicado para as distribuidoras planejarem os pontos e as folgas e quem tem a prioridade ou não a priori. Ela precisa esperar o resultado do leilão. Então, eu acho que é um desafio. Eu acho que é um ponto muito importante a ser abordado pela ANEEL. Tem alguns pontos aqui que eu vou pular. E o último, eu queria falar um pouquinho sobre medição de faturamento, né? Primeiro, eu queria endossar o posicionamento da Abracel e da ANAS também. Hoje nós temos dificuldades atuais flagrantes, né? Custos para adequação do SMF, que na prática inviabilizam a migração de clientes de menor MUSD, porque na prática o custo do controle fica muito expressivo perto do ganho que ele tem, né? Isso basicamente por causa do medidor retaguarda, comunicação, GPS, que foi superado, painel, obra civil, que foi o que o Abracel comentou anteriormente. Além disso, a ANAS comentou também sobre atraso na adequação ao SMF, que empurra o consumidor para um limbo entre o ACR e a ACL. Ele acaba tendo que pagar como regulado e muitas vezes ele já tem um contrato bilateral, tem que pagar os dois. Então isso é ruim para todo mundo, né? Nesses dois pontos, a regulamentação anterior e a regulamentação proposta não conseguem regular adequadamente esses dois pontos, né? Nesse segundo caso de atraso, voluntário ou não, por parte da distribuidora, não há uma penalização da distribuidora e nem uma adesão compulsória do consumidor à CCE, que também podia ser uma alternativa. Você não penaliza a distribuidora, mas você fala, o consumidor vai aderir precariamente na CCE, porque ele acaba deixando de ser penalizado por um atraso que não lhe cabe, né? Aí também acho que a Abracel comentou que vale uma reflexão mais ampla sobre essa questão de SMF, né? Smart Grid, no futuro, não vai, todo mundo vai ter um medidor inteligente em casa e com medição remota para um determinado grupo de consumidores, pelo menos, onde for economicamente viável, já se fala economicamente viável. E aí a gente se pergunta, cada consumidor vai pagar essa despesa de comunicação? Vai ser um ressarcimento? Se ele usa GPRS, eu vou pagar lá R$80, se ele usa fibra ótica, eu vou pagar R$200.
isso não perde-se o controle. Porque quando a gente fala de alta tensão, altos montantes é uma coisa, mas quando você começa a ir para varejo, não é uma solução adequada, né? E daí tem uma outra reflexão. Além da comunicação, a gente vai falar quais são os requisitos para os medidores comuns. Vai ter medição retaguarda, inspeção lógica, a CCE vai fazer uma auditoria em cada residência nossa. Aí os problemas mudam de figura, né? As soluções com certeza vão ter que se adequar a isso também. Vale comentar também que nessa minuta de resolução, a gente já comenta que central geradora de 1 mega, se ela não tiver contrato registrado na CCE, ela deixa de ter medição retaguarda, né? Porque ela vai se adequar ao PRODIST e não ao módulo 12 dos procedimentos de rede. E daí, se 1 mega ela não precisa ter medição retaguarda e comunicação, um consumidor de meio mega precisa? Consumidor de 0,2, 0,3 precisa? Então, a gente vê que o custo do controle da SMF para múltiplos pequenos ele não se justifica, e isso nunca foi o propósito do sistema de medição estabelecido pelo ONS. A tarefa que eles tiveram no começo foi de tratar o atacado, conexão, interligação, conexão entre transmissão e distribuidora, geração de grande porte, e para isso veio sincronização de tempo, retaguarda e todas essas funções, porque era relevante a precisão, o dado no momento oportuno, ter comunicação, ter auditoria era relevante, porque os montantes envolvidos eram muito altos. Mas isso não se aplica mais para o varejo. Então, eu acho que é o momento de quebrar o paradigma, né? Desvincular esses consumidores especiais do padrão do SMF e submetê-lo ao requisito do PRODIST. É interessante lembrar também que o PRODIST ele foi gestado por muitos anos, né? E o PRODIST estabeleceu já uma tabela que define os requisitos técnicos para cada nível de tensão em que o acessante se conecta. Ele fala lá que o grupo B tem determinadas características, a 3 e a 4 tem outra, a 2, a 1 e tal. E, ao mesmo tempo, em paralelo, pelo fato do consumidor migrar para a CCE, ele tem que rasgar aquela tabela do PRODIST e atender uma coisa que é uma Ferrari dos medidores lá, né? Então, eu acho que essa discrepância, a partir do não se aplica mais no momento que a gente fala de consumidores pequenos, né? Eu acho que cada vez faz mais sentido se distanciar do módulo 12 dos procedimentos de rede e se aproximar do PRODIST, né? E, claro, eventualmente, o PRODIST fazendo os ajustes necessários, né? E, com isso, a gente acaba eliminando os problemas que a gente tinha de prazo para adesão, adequação, como ressarcir a distribuidora, que a distribuidora tem um custo de comunicação. Se a gente não tiver esse custo de medição, de comunicação, está bom para todo mundo. A distribuidora não cobra, o consumidor não paga, acaba ficando bom para todo mundo. É o controle que fica mais leve e o custo global diminui, né? Isso também tem um ponto importante que a CCE, dado público da CCE, que ela já tem mais de 500 consumidores especiais, e ela prevê mais 1.000 em um ano, né? Ela não tem como, e por isso ela acabou criando, propôs aquela ferramenta de consumidores varejistas e tudo, né? Então, eu acho que com essa migração e a eliminação dos consumidores especiais, a CCE vai poder dar foco nos pontos de medição mais representativos. Acho que obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Eduardo, e agora eu chamo o último expositor inscrito aqui na lista para esta tarde, que é o senhor Marcelo Nascimento, da Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, ABIAP. Bom, primeiro, boa tarde aos presentes, boa tarde à mesa. Estou aqui em nome da BIAP para trazer um pouco do que a gente viu da minuta de resolução, da P38. Essas são as empresas associadas, né, todas com geração voltadas à autoprodução, ao autoconsumo. Bom, os motivadores da ANEEL, né, da consolidação das regras e reunir as regras em um único documento, enaltecemos essa até intensa contato com a SRD, acho que sempre que tiver uma oportunidade de contribuição, a BIAP sempre apoia e está em conjunto para poder contribuir.
identificamos 3 pontos principais, assim, né, que é claro que a contribuição escrita ela vai estar bem mais extensa e bem mais detalhada, mas 3 pontos assim a gente trouxe para poder levantar a discussão e até reforçar o que a Vale já falou, até a Brás também. Primeiro, a necessidade de contratação dos serviços auxiliares. Né, o que a minuta de resolução ela engloba a necessidade de contratação pelos autoprodutores dos serviços auxiliares como geral. Então, a gente acha que o motivador que é colocado como a impossibilidade de diferenciar o consumo auxiliar ao consumo da planta, nem sempre é para todos os autoprodutores. Então, a forma apresentada, como autoprodutores gerais, pode definir a exceção como regra. Né? Então, isso é uma preocupação nossa. Quanto a uma proposta que a gente traz também, alguns associados possuem, em alguns momentos do ano, a redução do consumo esporádico. Né? Então, o que eles levantam é o seguinte, alguns meses vai sobrar um gás lá dos gases siderúrgicos, por exemplo, e eu não posso injetar isso na rede porque ultrapassaria o meu MUD relacionado à geração. Então, existe a possibilidade de criação de uma reserva de capacidade voltada à geração, quando eventualmente esse consumo se reduz, e esse agente poderia fazer o uso dessa reserva de capacidade esporádica para injeção na rede. Então, essa é a proposta, né? Então, o que a gente vê com isso? Ela traria eficiência operativa à distribuidora, né? O aumento da oferta para todo o SIM, a descentralização da geração e aproveitamento dos insumos que hoje são queimados. Né? Então, isso acho que é um ponto interessante para todos, assim, não tem nenhuma, acredito que não tenha nenhuma restrição no primeiro momento. E um ponto final, assim, até volto a falar que endossamos o que a Brás falou a respeito e até a Vale também. A estrutura atual da reserva de capacidade, embora concordamos com quase a totalidade do que está na minuta, pode restringir e dificultar a forma de contratação devido a dificuldades da distribuidora junto à transmissora. Né? Então, a nossa proposta é a abertura de possibilidade da reflexão do contrato da distribuidora frente à transmissora. É claro que esse contrato seria pelo uso comprovado, né, do acessante e calculado por dias de uso. Né? Previsão por contrato flexível. É isso. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Bom, nós encerramos então a lista dos expositores que estavam inscritos hoje nessa tarde. Pergunta à Assembleia se alguém quer complementar algum pensamento, ou se manifestar, fazer mais alguma colocação. Não? Pelo jeito não. Bom, o professor Ban quer falar alguma coisa? Obrigado, Renato. É só para agradecer a todos os presentes, participação, a colaboração, importantíssima a presença física e esse contato para a gente visualizar as dificuldades vistas pelos agentes. Eu queria insistir também na necessidade do documento, né? Além da participação indispensável de vocês, um documento para que a gente analise com calma e cuidado todas as propostas enviadas. Muito obrigado. Só complementando então o que o Ivan falou, além das contribuições recebidas nesta tarde, nós estamos abertos a recebimento de contribuições até o dia 30 de setembro próximo. Então, nós também agradeço a presença dos senhores e das senhoras e declaro encerrada essa audiência pública. Tenham todos uma boa tarde.